meio que acordando. Não? Todo mundo acordou cedo hoje, né? Está todo mundo esperto. Amém. Todo mundo achou, né? Alguém não achou? Esperar mais um pouquinho para que você encontre aí a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 12. Tem escrito em cima: os crimes dos filhos de Eli. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou, em outras traduções, filhos do maligno, filhos da iniquidade, e não se importavam com o Senhor, pois o costume dos sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará leite de carne cozida, senão crua. Se o ofertante respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém não has de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante ao Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Amém? Queridos, nessa palavra eu queria trazer 4 ensinamentos para a gente hoje sobre sacerdócio. Amém? Primeira coisa, o que é o sacerdócio? O sacerdócio, querido, ele é o cabeça. O sacerdote, ele é o responsável por intermediar a relação entre Deus e os homens. Isso no Antigo Testamento. O sacerdote, ele era o único que poderia entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, querido, era um local na tenda, onde a presença de Deus ali ficava. Somente ele tinha acesso àquele local. Ele era responsável por ouvir os ensinamentos de Deus, porque naquela época ainda não havia a palavra escrita. Ele ouvia os ensinamentos de Deus e trazia os ensinamentos para o povo de Israel. Ele era o líder. Ele era o responsável por toda a tribo de Israel naquela época. Nesse tempo de Eli, ainda não haviam reis, ainda não haviam juízes. Amém? Então ele era o responsável também por julgar as coisas. Era também o sacerdote responsável pela oferta dos pecados das pessoas. Jesus ainda não tinha vindo. Na verdade, Jesus só veio lá na frente. E para que as pessoas fossem purificadas do seu pecado naquela época, elas tinham que trazer uma oferta à casa de Deus. Elas tinham que trazer uma oferta até o sacerdote. O sacerdote, ele era responsável por pegar aquela oferta, fazer o sacrifício, queimar a gordura e as vísceras do animal, para que o pecado daquele homem fosse perdoado. Esse era o direcionamento de Deus. Ainda bem que Jesus veio, ele era o Cordeiro de Deus, morreu pela gente, morreu pela nossa casa, e assim nós ficamos livres desse sacrifício. Mas antigamente era assim que Deus ordenou a tribo de Israel, que ela deveria agir. Mas olha só o que acontecia. Os filhos de Eli não estavam obedecendo ao ensinamento de Deus. Eles estavam fazendo tudo diferente. A carne do animal só poderia ser comida no Santo dos Santos pelo sacerdote. É claro que a família de Eli também era uma família sacerdotal. E era a promessa de Deus. Deus tinha feito uma promessa ao pai de Eli e disse para ele: teu sacerdócio, o sacerdócio na tua família vai ser perpétuo. Quer dizer, vai ser eterno, vai durar para sempre. Mas antes de nós chegarmos ao que aconteceu nesse momento, eu queria trazer 4 ensinamentos para você. O primeiro ensinamento: todo sacerdote é constituído por Deus. A palavra de Deus diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Amém, querido? Isso, na verdade, está lá no Novo Testamento. E eu queria dizer uma coisa para você nessa manhã: você é o sacerdote
Você é a autoridade na sua casa. Você é o responsável por intermediar a relação de Deus e as pessoas da sua família. Você é o responsável pelo alcance da palavra de Deus na sua casa. Você é o responsável. Deus te colocou como sacerdote na tua casa, para que através da tua vida, a tua família possa ser alcançada. E é a promessa dele, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. A primeira coisa, querido, o sacerdote é constituído por Deus, ele tem um chamado, você tem um chamado. Deus te chamou. Não foi o homem que te trouxe aqui. Deus foi que te trouxe a esse lugar. E se Deus te trouxe, querido, e foi Ele que te trouxe, o chamado é Deus. E você é responsável por esse chamado. Você é responsável para alcançar a tua família. Você vai ser o canal de bênçãos da tua família, querido. É através do teu exemplo, é através da luz de Deus que vai brilhar na tua vida que a tua família vai ser alcançada. Amém? Quem entendeu isso primeiro? É a primeira coisa. Constituído por Deus. Primeiro ensinamento, você foi constituído por Deus na sua casa. Agora presta atenção, querido. Se nós fomos constituídos por Deus e nós somos o sacerdote da nossa casa, porque Deus nos levantou lá, então nós somos servos. O sacerdote, ele é a autoridade constituída por Deus. Deus é maior. Então, nós somos servos de Deus. E o que é que o servo faz, querido? Ele faz a vontade de Deus. É isso que o servo faz. O servo, ele é obediente. O servo, ele não tem vontade própria. Amém? Quem entendeu isso? O servo só faz a vontade de Deus. Em Filipenses 1, 21, você pode abrir aí na sua Bíblia. Só a primeira parte. Filipenses é lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento. Filipenses 1. Quem achou? Do ladinho de Efésios, antes de Colossenses, é um livro pequeno, porém muito abençoado. Olha só. Todo mundo achou, amém? Filipenses 1, 21 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Querido, esse é a vivência de um servo. Quando ele fala de morrer, querido, entenda bem, não é a morte carnal, não é a morte do seu corpo que vai desfalecer, que vai ter que ser sepultado. Não é esse tipo de morte. A morte que ele está falando, querido, é a morte da tua vontade, é a morte do teu querer. Olha só o que nós falamos antes. O segundo, o servo, sendo servo do Senhor, o servo obediente. Se ele obedece, ele não tem vontade própria, ele faz a vontade de Deus. E para que a vontade de Deus seja feita através da tua vida, para que você faça aquilo que Deus quer que você faça, você tem que morrer para a sua vontade. Você tem que morrer para o seu querer. Muitas vezes Deus vai querer que você faça algo. Muitas vezes Deus vai querer que você acorde de madrugada para orar pela sua família, pelo seu filho, pelo seu esposo, por aquelas pessoas que ainda não conheceram a Jesus. Muitas vezes Deus vai te chamar no momento que você pode estar totalmente ocupado. Mas se você for servo de verdade, você vai parar o que você está fazendo para ouvir a palavra do Senhor. O servo, ele sempre está pronto. Está pronto, ele é como um soldado. O soldado sempre está pronto para a batalha. Amém? Você tem que estar pronto, querido. Você tem que estar pronto, porque você não sabe o momento que Deus vai te chamar. Você não sabe o momento que Deus vai querer te usar. Por isso que a palavra da sentinela diz que nós devemos estar atentos. Nós temos que estar sempre prontos. O crente, o cristão, sempre tem que estar de pé, porque nós não sabemos a hora que ele vem. Não é verdade? Nós não sabemos a hora que ele vai querer usar para a sua família. Por isso a importância de sermos servos, de sermos obedientes. Não adianta nós servirmos ao Senhor de falar. Não adianta nós servirmos o Senhor só da boca para fora, se a gente não viver a palavra de Deus. Querido, nós temos que viver a palavra de Deus, porque nós somos os sacerdotes da nossa casa. Nós somos servos, e o servo vive a vontade de Deus. Ele não quer querer. Faça a vontade de Deus na sua vida. Deixa Deus te usar, e aí sim a tua família vai ser alcançada. Querido, quando o servo é obediente, ele muda, ele se arrepende. Querido, só há arrependimento quando há mudança.
Não adianta a gente vir aqui com paralelo, dizer que não, mas é a verdade. Se você se arrependeu dos seus pecados, você não faz mais. É claro que nós somos pecadores, sim, mas é uma coisa diferente. Ser pecador e estar em pecado. O estar em pecado é o pecado consciente. É aquilo que Deus já tocou no teu coração. É aquilo que você sabe que é errado. É aquilo que Deus já te falou várias vezes para você não fazer. E mesmo assim você vai lá e faz. Esse é o estar em pecado. Esse é o pecado consciente. E é esse tipo de pecado que traz a morte. É esse tipo de pecado que traz a morte espiritual. É esse tipo de pecado que vai te levar para o inferno, se você não se arrepender. O estar em pecado, querido, é muito perigoso. Nós somos pecadores, sim, nós pecamos cotidianamente, todos os dias. Todos os dias nós pecamos, nós já nascemos em pecado. Por isso a importância de todos os dias nós pedimos perdão a Deus. Há pecados que são inconscientes, há momentos de raiva, há momentos de tribulação que nós pecamos. Mas não permita, querido, que Deus te use, que o diabo te use de pecado consciente. Aquilo que você sabe que é errado, aquilo que você sabe que Deus já tocou no seu coração para você não fazer, não faça. Se você continua fazendo, cometendo o mesmo erro, desculpa, mas você nunca se arrependeu. O arrependimento provoca mudança. E é isso que nos torna diferente do mundo. Porque nós já nos arrependemos dos feitos antigos. Nós já saímos do mundo, querido. Nós somos o exemplo. O mundo espera de nós, querido, que nós sejamos a luz. E é isso que Deus espera da gente, que nós sejamos a luz. Mas se as luzes que há em ti são trevas, querido, que grandes trevas são. Querido, Deus nos colocou como sacerdote, Deus nos colocou como intermediador, Deus nos colocou como luz para abençoar a nossa casa. Não só a nossa casa, mas toda a vizinhança, querido. Toda a sua família, toda a tua parentela. Seja servo, querido. Seja obediente. Seja luz. Deixa Deus te usar, meu amor. Amém? Querido, a quarta coisa que o sacerdote deve fazer para que a bênção de Deus alcance a sua vida. Ele tem que permanecer firme. Ele tem que permanecer firme. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, por favor, que eles abram a sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aí. Timóteo fica pertinho de Tito, antes de Hebreus, pertinho de Tessalonicenses. Amém? Quem achou, diga amém. Todo mundo achou, né? Capítulo 4, do 6 ao 8. Vamos ler? Assim diz a palavra do Senhor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha só. Ele combateu o bom combate. Ele foi aquilo que Deus queria que ele fosse. Ele fez a vontade de Deus. Não importava se ele queria fazer ou não. Ele se colocou como servo. Ele se colocou obediente. Ele deixou Deus usar ele, querido. Olha só o que Paulo nos ensina aqui. Combater o bom combate. Tem que permanecer firme para isso. Tem que se manter em oração. Nós temos que crer que Deus, Ele já nos deu a vitória. Que Jesus já nos deu a vitória. E se nós temos essa certeza, todo combate vai ser bem combatido. Todo combate nós vamos vencer. É isso que ele nos ensina aqui na palavra de Deus. Olha só, combati o bom combate. Querido, se você não sabe, Paulo foi açoitado. Paulo foi preso, espancado, humilhado, apedrejado. Olha só, e ele ainda diz, combati o bom combate. Mas sabe por que ele disse isso, querido? Porque os olhos dele não estavam naquilo que se vê. Os olhos dele não estavam nas coisas materiais, não estavam nas coisas desse mundo. Porque o que se vê é transitório, é passageiro. Mas aquilo que não se vê, querido, é eterno. Os olhos dele estavam naquilo que não se vê.
Os olhos dele estavam voltados para a eternidade. Ele sabia que a vitória já era dele. Ele já tinha tido a experiência com Deus. Ele cria verdadeiramente que o combate poderia ser grande, mas ele ia vencer. Porque os olhos dele estavam na eternidade. Os olhos dele estavam focados no Senhor. Ele era servo, querido. Ele fazia a vontade de Deus. Amém? Amém. E olha só o que ele diz depois: completei a carreira. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele fez tudo o que ele tinha para fazer. Tudo o que Deus tinha para fazer através da vida dele, ele fez. Ele completou a carreira. E assim deve ser na sua vida também. Assim deve ser na sua casa, querido. Você tem que combater o bom combate. Você tem que completar a carreira. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça, querido. Não importa se você quer ou não. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Termine a carreira que Deus tem para fazer na sua vida. Termine a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Só depois de você dizer que combateu o bom combate e completou a carreira, você vai poder dizer que Paulo disse: guardei a fé. Somente quem combate o bom combate, quem termina a carreira, quem faz tudo aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida, guarda a fé. Quando nós guardamos a fé depois de fazer tudo isso, querido, nós temos a certeza da nossa salvação. Que nós fizemos tudo aquilo que Deus queria que nós fizemos. Mas irmão, você está falando isso, essa palavra é meio dura, é meio forte, querido, mas é a palavra de Deus. Volta lá para 2 Samuel. Vamos entender o que foi que aconteceu com Eli. 1 Samuel, capítulo 2, é o texto tema dessa palavra: ser um sacerdote de honra. Querido, você é o sacerdote da sua casa. Seja um sacerdote de honra. Nós vimos 4 coisas que tornam um sacerdote de honra. Qual foi a primeira? Todo sacerdote é constituído por Deus. Você foi constituído por Deus. Deus levantou na sua casa. Segunda coisa, todo sacerdote é servo. Todo sacerdote não tem vontade própria. Ele faz a vontade de Deus. Amém? Terceira coisa, o sacerdote é exemplo. As pessoas olham para ele e criam uma curiosidade de saber o porquê que ele mudou, o porquê que ele está agindo diferente. Aquela situação, ele quebraria tudo, mas agora não, ele foi manso. Ele foi tranquilo, ele foi apaciguador, ele foi lá e resolveu a situação. Aquele problema, aquela briga entre os irmãos, aquela briga entre o pai, entre o tio, ele foi lá e resolveu na calma. Ele ia no braço, ele resolvia tudo. Mas ele foi servo de Deus. Deus nos ensina a amar o nosso próximo. E é esse ensinamento que você tem que dar na sua casa. Quando você agir dessa forma, as pessoas vão criar curiosidade. Querido, eu costumo dizer uma coisa: a maior tristeza para o cristão é ele ter que abrir a boca para dizer que é cristão. Querido, a palavra de Deus diz que nós somos luz. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Se isso aqui estiver tudo escuro e alguém acender uma luz, as trevas somem. Se você é luz, as trevas têm que sumir da tua casa. Se você é luz, as pessoas vão olhar para você e ver a diferença, porque a luz brilha. A luz pode estar a quilômetros de distância. As pessoas vêm de longe. É isso que você tem que ser na sua casa. Tem que ser a luz. Quando você for a luz, as pessoas vão olhar para ti e vão dizer: cara, mas ele está diferente, mas ela está diferente. Olha, o que foi que causou essa mudança nela? E ela vai chegar para ti e vai perguntar: por que está diferente? Por que tu mudou? O que foi que houve na tua vida que fez você mudar? E você vai dizer: eu sou cristão. É esse exemplo de mudança que vai fazer com que as pessoas ao seu redor queiram buscar o mesmo Deus que você serve. Eu aprendi um ensinamento do pastor muito amigo meu que ele dizia: a palavra, ela convence. A palavra de Deus, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o exemplo. Quando você for o exemplo, querido, em tudo aquilo que você faz, as pessoas vão vir até você, sem nem você pregar para elas, e vão querer saber o que foi que causou essa mudança. Aí sim, você vai dizer: foi Jesus. E ela vai dizer: que Jesus é esse? Porque eu sou da igreja católica, eu sou de tal igreja, de tal religião, e lá eu não vejo isso. Você vai dizer: eu sou da igreja do Everett Soares, que é ali que me congrega em Macomó. E as pessoas vão vir também. Não é só o pastor, querido, que é responsável por ganhar vidas. O ID é uma ordem. Quem é sacerdote é servo, faz a vontade de Deus. E Deus diz que nós devemos viver a palavra dele e
pregar o Evangelho. A melhor forma de pregar o Evangelho, querido, é através da vivência, através das suas atitudes. Amém? Lendo o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Olha só o exemplo. Eu vou ler de novo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, filhos do maligno, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia a todo Israel que iria ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondesse: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Queridos, sabe por que os filhos de Eli desprezavam a palavra de Deus? Sabe por que eles faziam tudo ao contrário do que a palavra de Deus dizia? E sabe por que a Bíblia diz no versículo 12 que os filhos de Eli eram filhos de Belial, filhos do maligno, filhos da rebeldia? Porque Eli não vivia a palavra de Deus. Ele tinha intimidade com Deus, querido. Deus falava com ele lá no Santo dos Santos. Ele era o sacerdote, ele era para ser a luz, mas ele não agia conforme os ensinamentos de Deus. E olha só o que aconteceu. Por não agir conforme os ensinamentos de Deus, os seus filhos não andavam no caminho do Senhor. Lá em Provérbios, querido, 22:6 diz: ensina, podem abrir, pode a minha palavra. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no que ela deve andar, e mesmo quando for idosa, não se desviará dele. Querido, Eli não soube ensinar os seus filhos. E por não saber ensinar os seus filhos, por não saber como fazer com que eles obedecessem a palavra de Deus, os seus filhos saíram totalmente dos caminhos do Senhor. Querido, se você for ler todo esse texto, você vai ver que aqui Eli já não era um moço, ele era um sacerdote, ele era um profeta, ele já era velho. Os seus filhos não eram crianças, os seus filhos já eram homens. Eles não respeitavam a oferta que eles tinham de ficar no altar do Senhor, como eles também se prostituíam com as mulheres na porta da tenda do Senhor. Olha só o tamanho do desrespeito à palavra de Deus. Eles não agiam de nenhuma forma conforme aquilo que Deus ordenava. Mas sabe por que, queridos, que eles eram assim? Porque Eli honrava mais a seus filhos do que a Deus. Eli estava muito mais preocupado em fazer a vontade dos seus filhos, a fazer a vontade da sua casa, do que fazer a vontade de Deus. Com certeza, quando começou os seus filhos a fazerem tudo de errado, Deus falou com Eli para que ele exaltasse seus filhos, para que ele arrependesse. Mas Eli preferiu passar a mão na cabeça dos seus filhos. Não estou falando de mais ninguém bater no seu filho, maltratar, espancar, não. Só estou dizendo que você deve corrigir. É isso que a palavra de Deus diz. Querido, Deus tinha feito uma promessa ao pai de Eli, que o sacerdócio na casa dele seria perpétuo, seria eterno. Agora leia comigo, bem aí no versículo 20, versículo 30. No mesmo livro de 1 Samuel, olha só. Daquele mesmo homem que Deus tinha dito que o seu sacerdócio seria eterno, olha só o que Deus fala para ele agora. Todo mundo achou? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Amém? Amém. Tem alguém que vai caçar na vida, eu espero que você possa compreender. Todo mundo achou, não é? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade,
Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Olha a palavra de Deus para o povo. Deus tinha uma promessa na vida dele, assim como tem na nossa, de que a nossa família vai servir ao Senhor. Mas eles estão vendo um exemplo. Ele não viveu a palavra de Deus, apesar de ser o sacerdote, de intermediar a relação de Deus com toda a tribo de Israel. Ele não vivia a palavra de Deus, e por não viver a palavra de Deus, por não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele pagou um preço. Deus tirou o sacerdócio da sua família. Se você for terminar de ler o texto que eu resumi aqui para você, Deus usou um profeta para chegar até ele e disse: eis, eu farei que teus 2 filhos morram no mesmo dia. E foi assim que aconteceu, querido. Houve uma guerra entre Israel e um povo. Eli estava sentado na porta da tenda. E eis que veio um dos seus soldados e disse: Senhor, eis que teus 2 filhos morreram. E por causa do susto da morte dos seus 2 filhos, Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Eli também morreu. Para nós, queridos, isso representa a morte espiritual. Quando nós não fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça na nossa casa, na nossa família, com nossos filhos, nós vamos morrer espiritualmente. E por morrer espiritualmente, querido, Deus vai levantar um outro sacerdote, que é a promessa de Deus, ela vai se cumprir com aquelas pessoas. Se você vai ser o canal de bênção ou não, é decisão sua de fazer a vontade de Deus. Quando ele morreu, Deus já sabia há muito tempo que ele não ia honrar a ele. E Deus já tinha levantado um outro sacerdote, era Samuel, filho de Ana, a qual foi orar perto da tenda por não ter filhos. E ele estava sentado, olha só a posição do sacerdote, sentado. Ele estava ali sentado à porta da tenda. E ao ver aquela mulher chorando, ele não teve discernimento de saber o porquê que ela estava chorando. E disse: deve estar embriagada. Mas não, aquela mulher estava orando a Deus, enquanto você queria ter um filho. E disse a Deus: o meu filho te darei. Ela disse a Deus: o meu filho te darei. Foi isso que aconteceu. O filho dela nasceu, Samuel, e ele foi entregue aos cuidados de Eli. Mas isso aconteceu porque Deus já sabia que Eli não ia honrar a ele, que Eli não ia fazer a vontade de Deus, que Eli estava preferindo honrar seus filhos do que a ele. E por causa disso, Deus está levantando um outro sacerdote. E Eli morreu. Para a gente, isso representa a morte espiritual. Não espere você morrer espiritualmente. Não espere Deus levantar outra pessoa para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Você foi levantado para ser canal de bênçãos na sua casa. Deixa Deus te usar. Amém? Amém. Quem entendeu essa palavra, queridos? Glória a Deus, queridos. Essa